passo ao professor Roberto Boclin, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Muito bom dia a todos. É realmente um privilégio estar presente aqui nesse grande palco e eu não poderia deixar de iniciar essa minha apresentação dirigindo ao meu querido presidente do CRA, Dr. Wagner Siqueira, e a sua equipe. Pois é isso mesmo, ele é um antigo e jovem companheiro de tantos anos, né, voltado para a administração. Wagner, esse seu encontro é realmente um sucesso e eu me sinto privilegiado em poder participar dele, e principalmente pelo tema, porque esse tema, hoje em dia, para mim, ele é quase que uma proposta evangélica, porque essa palestra que eu vou fazer aqui hoje, eu estou repetindo em vários lugares. Já estive na Associação Comercial, já estive na Federação das Indústrias, já estive no Conselho Estadual de Educação repetindo, e com o objetivo de apresentar uma proposta polêmica na questão da empregabilidade e nas relações entre educação e trabalho, principalmente numa conjuntura como a que nós vivemos, em que a educação apresenta contínuos fracassos na sua gestão e, de outro lado, o emprego de técnicos e de operários sentem, as manchetes dos jornais traduzem essa situação como apagões de mão de obra, como empresas contratando mão de obras de outros países europeus, porque não encontram aqui no Brasil a mão de obra adequada. Então, essa palestra se traduz, ao seu final, numa proposta que muitos consideram inviável, polêmica, discutível, mas que eu vou continuar apresentando e pedindo sempre que aqueles que refletirem nesse tema, como eu estou apresentando, que se incorporem nessa passeata pública voltada para alterar a Lei de Diretrizes e Bases. Então, eu vou começar contando um pouquinho de história. Eu vou ficar aqui para poder ver a plateia e, ao mesmo tempo, ver o palco. Então, vou contar um pouquinho de história que fundamenta toda essa discussão. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, são os marcos iniciais do nosso desenvolvimento social. Elas, de certa forma, reorientaram a produção e, então, fizeram profundas alterações no trabalho. O trabalho deixou de ser no campo, principalmente, e ingressou na cidade. Saiu do feudo para ir ao burgo, saiu do ateliê para a indústria e da igreja para o Estado. Essa educação na Revolução Francesa, ela encontrou a primeira manifestação voltada para a educação na universalização da escola básica na fase napoleônica. Mas, de fato, essa proposta era eminentemente uma proposta de ideal burguês, de oferecer a educação para deixar que a educação fosse privilégio da nobreza e que ela também se dirigisse a uma parte importante da população. Os ideais opostos surgem no século XVIII, a proposta de Augusto Comte, do positivismo, interessantíssima, um trabalho extraordinário que aqueles que não o conhecem precisam voltar ao passado e procurar entender o que propunha Augusto Comte,
porém também tinha eminentemente uma característica burguesa voltada para a formação de uma elite social. E, finalmente, em 1818, o materialismo histórico dialético de Marx surge como uma grande proposta de formação de uma classe trabalhadora. É nesse momento que surge, estabelecendo um íntimo vínculo entre ensino e trabalho, vem a proposta de Vladimir Lenin e de Pistrak, em 1917, criando a Escola de Trabalho, juntando esses dois mundos, o mundo da educação e o mundo do trabalho, com o objetivo de construir uma classe operária competente, preparada, ética e construtiva, que é a grande proposta de Marx. Paralelamente, na Alemanha, na Baviera, surge Georg Kerstensteiner, na Escola Nova, com a sua Escola do Trabalho, a Arbeitsschule, que estabelecia certos princípios interessantíssimos, de que era uma proposta pedagógica que estabeleciam princípios em que o aluno, aprendendo primeiro a trabalhar, teria muito mais facilidade em aprender. Eu devo declarar a vocês que eu sou uma testemunha física dessa proposta do Georg Kerstensteiner. Eu não estava lá, certamente, em 1890. Porém, no Senai, onde eu comecei a trabalhar, lá nos anos 60, eu percebi que isto, de fato, era uma grande realidade. Os alunos que vinham estudar no Senai, eles vinham com o que se dizia na época, o primário completo. O primário completo era a incompleta noção do saber. Ou seja, não sabiam nem ler, nem escrever, nem contar, mas tinham o primário completo. Então, esses alunos chegavam ao Senai e iam aprender a manipular ferramentas, máquinas, iam aprender a redigir relatórios técnicos, iam aprender a ler manuais. E o curioso é que no final desse processo, eles também estudavam desenho técnico, tecnologia de materiais, e no final desse processo, esses jovens tinham adquirido um conhecimento extraordinário e prosseguiam seus estudos de tal forma que a maioria dos professores e instrutores do Senai recentes e daquela época passaram a ser ex-alunos do Senai. Quer dizer, na verdade, o Kerstensteiner, quando ele imaginou essa sua proposta, ele não pensava que ele iria encontrar no Senai uma grande representação. E ela veio da Baviera, sem dúvida nenhuma. Essas duas propostas da Escola do Trabalho tinham por objetivo essa inversão curiosíssima. Falava-se antigamente, e até hoje ainda se repete isso, de levar a escola para a empresa, de levar a escola para o trabalho. As propostas de Marx e de Kerstensteiner era levar o trabalho para dentro da escola. Construir escolas que tivessem ambientes muito assemelhados ao do trabalho, que o conceito de qualidade, produtividade, eficiência estivesse sempre presente nas atividades dessas escolas, cujo objetivo central é a formação integral do trabalhador. O Brasil ainda não tem uma classe operária. Há pouco tempo, eu fiz uma pesquisa junto com outros pesquisadores brasileiros, e nós fizemos entrevistas juntos a operários da indústria. Entrevistamos cerca de 2.500 operários da indústria de diferentes atividades. E, curiosamente, nós constatamos que 80% desses operários e técnicos da indústria eram filhos de operários. Uma constatação assim meia, uma coisa natural e esperada, né? Mas que apresentava essa constatação.
Esperada por quê? Porque o filho do advogado, o filho do médico, o filho do administrador, o filho do engenheiro, não será certamente um operário, nem muito menos um técnico. A nossa formação cultural, o colonialismo, nos ensinou que a melhor coisa que existe é o bacharelado. Porém, o operário se sente orgulhoso e feliz quando seu filho forma-se como um técnico. Isso significa progresso, significa desenvolvimento, significa futuro profissional. Então, a classe operária brasileira, ela vem, por razões assim muito próprias, se formando através das relações familiares entre os operários de ontem e os operários de hoje. Então, agora vamos entrar na história mais brasileira. A reforma Francisco Campos, com o movimento reformista dos pioneiros, que está completando agora 80 anos, né? Ela criou o Conselho Nacional de Educação, organizou o ensino superior, organizou o ensino secundário, o ensino comercial, manteve a falta de diversificação do ensino superior, repetiu engenharia, medicina, direito e educação, e nem sequer tocou no ensino técnico. Essa foi a reforma de 1931. Em 1942 surge, no meu entendimento, o maior ministro da educação que o Brasil já teve. E ele, Gustavo Capanema, simplesmente no seu período de 7 anos, criou a diretoria do ensino industrial, organizou o ensino industrial. Ao criar a diretoria do ensino industrial e do ensino comercial, ele criou em todo o Brasil as escolas técnicas nacionais. Essas escolas técnicas transformaram-se em Centros Federais de Educação Técnica e hoje já são institutos federais de educação técnica superior. E isso tudo nasceu na cabeça desse homem. O fato mais importante, criou o Senai, criou o Senac, mas o fato mais importante, ao criar o ensino técnico, ele considerou o currículo do ensino técnico equivalente ao ensino secundário. Então, o aluno que concluía a formação técnica poderia, se desejasse, prosseguir os seus estudos em nível superior. Eu tenho recordações curiosíssimas de jovens que terminavam o ensino técnico, muito competentes, iam trabalhar na indústria e anos depois vinham prosseguir seus estudos. Era a equivalência que Gustavo Capanema estabelecia e dava ao ensino técnico autonomia própria, currículo próprio, independência e realmente um objetivo profissional. Ele também organizou o ensino normal e o ensino agrícola e modificou o ensino secundário. Colocou o ensino secundário dividido em ginasial e colegial, 4 e 3 anos. Nos tempos recentes nossos da educação, as coisas que a gente ouve falar são os fracassos sociais, o crescimento quantitativo. Esse crescimento quantitativo significa o seguinte: a gente lê nos jornais e ouve depoimentos. O Brasil hoje oferece 96% de vagas para os jovens na idade escolar. Então não há problema de vagas. Qual é o problema? O problema é aluno. Na realidade, 50% dos alunos que ingressam no ensino, na educação básica não a concluem. Nós vamos mostrar aqui alguns dados oficiais sobre esse assunto. A péssima qualidade da educação pública e também, em grande parte, da educação privada na educação básica. A evasão escolar e a exclusão social. Jovens que abandonam a escola para tentar uma nova vida. Agora, nessas histórias do Morro do Alemão, houve um fato que muito pouca gente comentou. Quando fizeram a primeira enquete social depois da pacificação do Morro do Alemão, chegaram a descobrir que mais de 50% dos jovens
entre 14 e 18 anos, residentes no Morro do Alemão, não estudavam nem trabalhavam. Quer dizer, é uma constatação incrível de profunda ociosidade da juventude. E esse quadro do Morro do Alemão se repete em todas as comunidades carentes do nosso estado. Não é nenhuma novidade. Quer dizer, é uma situação com a qual se beneficiou, sem dúvida nenhuma, o tráfico. Grande parte do tráfico utiliza mão de obra disponível, jovem, que não tem o que fazer, porque não estuda nem trabalha, e ainda por cima é atraído por uma renda fácil. Quer dizer, na verdade, tem que haver uma alternativa para isso. Vejam só isso aqui. Esse dado é o dado oficial do nosso país. As matrículas da primeira série do ensino médio. No Brasil, temos 3.651.903 matrículas na primeira série do ensino médio e só concluem 50,9%. Quer dizer, metade desses alunos, eles sucumbem ao longo de 3 anos. É incrível uma coisa como essa. Aí a gente fala, mas isso é um problema do Nordeste, do Norte. Tá bem, o Nordeste dá 44,6%. O Sudeste dá 59,7%. 59,7% de abandonos. O Rio de Janeiro, 44,5%. Enfim, esse é um quadro de evasão. Quer dizer, os investimentos no ensino médio é um ensino curiosíssimo. Esse ensino médio começa muito ruim pela denominação de médio, não é? Você tem o ensino fundamental, que é fundamental, você tem o ensino superior, que é superior, e tem o outro que é médio. Quer dizer, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. É esse ensino médio que está aí com 50% de evasão. Aqui temos a reprovação mais o abandono no ensino médio público. Só aqui no Rio de Janeiro, que é a 4ª pior capital do país e a 2ª pior cidade do estado, nós temos quase 40% de reprovação mais abandono. Aqui tem uma coisa interessante. Por exemplo, a melhor cidade do estado é Carmo. Carmo quase não há reprovação nem abandono. Por quê? Porque eles estão muito satisfeitinhos lá na escola. Eles não têm nenhuma outra atração que não aquela de ficar na escola. É muito bom, então ela é melhor. Tem uma outra cidade também, que é a pior cidade do estado, é Búzios. Pior nesse sentido, é melhor em outro, né? Pior nesse sentido é Búzios, com 41% de evasão. Aqui nós estamos com o primeiro ano do ensino médio público. Esse dado é dramático. Primeiro ano do ensino médio público. 51% de evasão no primeiro ano do ensino médio público. Não sou eu que estou inventando esse dado é oficial. Esse dado é do INEP e foi publicado pelo jornal O Globo. A pior capital do país é Vitória, com 53% de reprovação mais abandono. Muito bem. Aqui a reprovação no ensino brasileiro, só reprovação, não abandono, só reprovação, é da ordem de 13%, 14%, 18%, né? No ensino médio, 13,9% de reprovação. São dados dramáticos. Em 2011, eram 13% de reprovação no ensino médio. E aqui uma coisa curiosíssima, esse dado me foi fornecido por um diretor do Cefet do Rio de Janeiro. No Cefet do Rio de Janeiro, que é uma excelente escola técnica, origem da Escola Técnica Nacional, né? E da escola lá do Gustavo Capanema, uma grande escola. Vocês vejam ali, número de alunos admitidos, 1.278 alunos em 15 cursos técnicos. Pois muito bem, desses 1.278 alunos, somente 200 e poucos alunos permanecem no nível técnico. Os demais vão para o nível superior. Então é uma extraordinária escola de ensino médio.
não é uma escola de ensino técnico, é uma escola que prepara jovens para o ensino superior com muita qualidade. Na verdade, não são técnicos. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela, no seu decreto regulamentador, ela apresentou uma grande novidade. E eu tive o privilégio de participar de uma fase das discussões sobre esse decreto regulamentador, em que o ministro Paulo Renato queria que o ensino técnico fosse independente do ensino médio, como nós também queríamos e continuamos querendo. Não foi possível realizar isso por várias questões, principalmente por pressões conservadoras, mas ele introduziu a figura da educação técnica concomitante e subsequente. Concomitante no sentido de que escolas técnicas não precisariam ter o ensino médio. Elas poderiam utilizar, os alunos poderiam utilizar o ensino médio de escolas de ensino médio, não é? E, ao mesmo tempo, estudarem em escolas de ensino técnico, fazendo aí uma parceria interessante. E o subsequente é para abrigar todos aqueles que fizeram o ensino médio e estavam sem rumo na vida, então que gostariam de fazer o ensino técnico para encontrar uma nova alternativa de vida, então eles entrariam no subsequente. E mais nada, ou uma forma ou outra. Nessa ocasião, ele criou também a graduação tecnológica e a pós-graduação. Em seguida, em 2004, 7 anos depois, foi introduzida uma mudança que, aparentemente, assim, muito interessante, uma mudança ótima. E não é só concomitante e subsequente, nós temos que dar também a educação básica para esses alunos, o ensino médio para esses alunos. Então, criou-se a figura da educação técnica integrada, ou seja, 2.400 horas de ensino médio e mais 800 e 1.200 depois de educação profissional. Então, isso se traduz por praticamente 4 anos que o aluno tem que participar desse ensino médio e mais dessa educação técnica. Lembrando sempre que o ensino médio tem 13 disciplinas. 13. É um número que não é assim muito considerado de sorte, excetuado para alguns, mas é um número de 13 disciplinas que quase nenhum aluno consegue estudar tudo isso. Como é que pode estudar 13 disciplinas e depois ainda vir fazer ensino técnico? Não vai ser técnico nunca. Na verdade, ele está completamente deslocado da realidade. E a formação profissional continuou com um novo nome, o nome de formação inicial e continuada de trabalhadores. Pois muito bem. Quais são essas diferenças fundamentais que nós estamos falando? Nós estamos falando da habilitação técnica profissional de nível médio e estamos falando da qualificação profissional e dos tecnólogos. Muita gente ainda confunde essas coisas. Meu ar-condicionado está quebrado, eu vou chamar o técnico. A minha pia não está funcionando, eu vou chamar o técnico. O meu carro está com defeito, eu vou chamar o técnico. Esse não é o técnico, esse é o operário. O grande apagão de mão de obra está aí, nessa formação dessa gente. Esse povo precisaria ter uma formação adequada para poder responder às demandas da empregabilidade. Aí eu vou só comentar isso, esses 3 grandes nomes da nossa educação, o João Batista de Araújo, o Simão Schwartz e o Cláudio Moura Castro, no Jornal da Ciência, de 2 de fevereiro de 2012, eles criticam enormemente essa questão, falam nisso, dizem assim: instrutivo notar que a profissionalização é vista como um pode e não um caminho natural que a Lures é seguido pela maioria. Isso porque na Lei de Diretrizes e Bases está dito que a educação básica pode formar para o ensino técnico. Quer dizer,
com muito sacrifício, ela pode formar para o ensino técnico. Não é? E essa profissionalização, como eu falei, ele coloca 800 horas, no mínimo, a mais para as 2.400 horas da educação geral. Na prática, os alunos dos cursos técnicos têm uma carga de estudos mais pesada do que o que fazem o acadêmico puro. Difícil imaginar maior desincentivo para a formação profissional. Nos países mais bem-sucedidos em educação, os cursos técnicos têm carga horária igual ou menor que o acadêmico. A Alemanha é o maior exemplo de formação técnica, historicamente, não é? É o maior exemplo de respeito ao exercício profissional do técnico. E lá, os cursos técnicos têm currículos independentes, currículos próprios, não tem nenhuma ligação com o ensino médio. E os polos vocacionais do nosso Estado? Nosso Estado vive um momento realmente, uma conjuntura extraordinária. Esses são os pontos principais que nós encontramos aí no Estado. E isso se traduz por investimentos que, nesta época, quando nós fizemos esse quadro, eram 95 bilhões. Esse investimento já está em 120 bilhões. Investimentos que demandam, até 2014, perto de 500 mil profissionais. É uma conjuntura extraordinária você oferecer 500 mil profissionais no estado do Rio de Janeiro para diferentes áreas de atuação, não é? Complexo do Açu, a Petrobras em Itaboraí, com o Comperj, a Reduc, o Arco Metropolitano, a Votorantim, enfim, são inúmeros investimentos que estão sendo colocados. E como é que é esse mercado? Mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho se traduz por essa pirâmide. Lá em cima, no nível superior, em 2%. O mercado de trabalho tem 2% de demanda de profissionais de nível superior. Tem 3% de pessoas atuando na área de gestão e supervisão. Tem 6% de técnicos. A demanda do técnico é diferente da demanda do operário. O técnico atua no projeto, na supervisão, no controle de qualidade. Enfim, o técnico tem atribuições próprias da sua formação. E em seguida vem a qualificação técnica profissional, os operários. Hoje, os nossos operários representam 13%. E os semi-qualificados? Semi-qualificado, que o popular chama de ajudante, são 30%. Esses 30 mais 13 constituem realmente uma grande demanda de formação profissional. E embaixo, com 40 e tantos por cento, veio os serviços gerais. Essa pirâmide aqui, se o nosso colega lá da OIT tiver uma lembrança, ela já apareceu em dados da OIT, dados mundiais da OIT, que reproduzem essa mesma pirâmide. Professor, mais um minuto. Um minuto. Então, aqui nós temos, em termos quantitativos, essa distribuição. Nós estamos precisando formar 30 mil técnicos até 2014. Estamos precisando qualificar 63 mil profissionais. E há uma demanda de qualificação de 146 mil. Então, esses são dados traduzidos daquele perfil que representam a grande demanda de mão de obra no estado do Rio de Janeiro. A proposta polêmica, finalmente, um currículo do ensino técnico autônomo, independente do ensino médio, com prosseguimento de estudos na graduação tecnológica. Essa é a proposta polêmica. Ou seja, o currículo do ensino técnico não tem nada a ver com o currículo do ensino médio. E o curso técnico, com 3 anos, autonomia e equivalência de estudos ao ensino médio. Permite a continuidade de estudos na graduação tecnológica e no mestrado. Então, essa é a proposta polêmica de criar
um curso técnico independente e autônomo. E a proposta para o ensino médio? Vamos resgatar o Gustavo Capanema, e na proposta do ensino médio é ter uma outra denominação, que não fosse médio, né? Poderia ser o secundário, que é no meu tempo era secundário, né? E com os 2 primeiros anos comuns a todas as ênfases possíveis. E depois, com ênfases humanistas para o curso clássico, a partir do 3º ano. Com ênfases científicas para o tecnológico, também no 3º ano, com predomina o interesse dos alunos pelas engenharias, física, astronomia, etc. E o científico biomédico, que seria com as ênfases de biomédico, um profissional que irá certamente escolher a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a educação física. Então, na verdade, eu vou pular aqui e vou dizer a vocês, perdoem-me e muito obrigado.